Amém, glória a Deus. Você foi abençoado até aqui? Quer ser mais abençoado no nome de Jesus? Ouvir aí a palavra de Deus. Fala para uma pessoa que está do teu lado, se você puder, assim, olha, que Deus fale com você em nome de Jesus. Que fale com cada um de nós. É com prazer que nós começamos uma nova série de mensagens, né? E quando Deus coloca no coração do pastor Robson uma série de mensagens, é porque o Senhor quer nos mudar de lugar, o Senhor quer nos ensinar algo, o Senhor quer derramar uma unção nova. Eu creio que assim seja na minha vida e na tua vida. E o nome desta série é A Fórmula da Alegria. Nós vamos fazer aí, durante essa série, uma jornada através da carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas mais alegres da Bíblia, né? E nós vamos começar falando hoje a respeito de alegria relacional. Você pode dizer isso para a gente guardar? Alegria relacional. Eu gostaria de dar para você um resumo da história de Paulo com a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, né? Paulo, ele não chegou em Filipos por acaso. Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo, está relatado lá em Atos capítulo 16, foi impedido pelo Espírito Santo de ir a outros lugares, e então ele tem uma visão. Nessa visão ele vê um homem de pé pedindo por ajuda, um homem da Macedônia. Imediatamente ele entende que ele tem que ir para a Macedônia, ele vai parar lá em Filipos, ele e Silas, e aí lá eles ficam alguns dias e saem, provavelmente, talvez num sábado lá, para encontrar um lugar para orar, e ali naquele lugar eles encontram um grupo de mulheres, e provavelmente ali mulheres também tementes a Deus. Eles começam a conversar com elas, e a palavra de Deus diz, que Deus tocou no coração de uma mulher chamada Lídia, diz assim, o Senhor abriu o coração dela para atender a mensagem de Paulo, e ela, agora você imagina, gente, Paulo está aqui começando uma história numa cidade, e ela recebe essa mensagem de coração aberto, e ela e a sua família são batizados, e tamanho é a obra de Deus naquele relacionamento ali, que ela diz assim para Paulo e Silas, fiquem conosco, se hospedem conosco, fiquem com a gente. Eles querem estar perto, então ali eles dividem ali a mesma casa, o mesmo lugar, e começam a se aproximar. Ali, alguns dias, enquanto ele estava ali, Paulo expulsou um demônio de uma moça, de uma mulher que era atormentada por espíritos malignos, e ela era usada para adivinhar coisas e tal, e por conta disso, começa a dar uma confusão lá, e uma multidão se ajunta, e acaba que Paulo e Silas estão ali no meio daquela multidão, suas roupas são arrancadas na frente de todo mundo, eles são açoitados na frente de todo mundo, e eles são lançados na prisão e presos pelos pés a um tronco. Agora você imagina, estou contando isso para você entender qual é o tipo de relação de Paulo com esta cidade, quais são as memórias envolvidas, né, com esta cidade. E ali eles são presos, e como a pastora Kate leu aqui no começo, na prisão eles começam a orar e começam a cantar hinos, e aí dá aquele terremoto, e as portas das prisões se abrem todas, e todas as correntes se soltam. E aí o que acontece é que o carcereiro ele fica preocupado que os prisioneiros tenham fugido, ele tenta se matar, Paulo impede, começa a falar de Jesus para ele, e aí ele manda chamar a família inteira daquele carcereiro ouve a palavra de Deus, ouve sobre Jesus, eles entregam as suas vidas, e a palavra de Deus diz uma coisa que eu acho muito bonita, porque eu fico imaginando o carcereiro, aquele que jogou ele lá na prisão, aquele que prendeu os pés deles ali no tronco, a Bíblia fala que ele lavou as feridas, lavou as feridas de Paulo. Fico imaginando o tipo de relação que está sendo construída. Um homem que há pouco estava ali, né, sem Jesus, e agora transformado, começa a olhar para aquele que tem os pés tão lindos, que é aquele que veio anunciar a paz, aquele que veio anunciar as boas novas do Evangelho, e ele lava as feridas de Paulo, e a palavra de Deus diz que depois disso Paulo batiza ele e a sua família inteira. Olha o que está acontecendo de bonito nessa cidade. Eles passaram ali a noite naquele lugar ainda, e no dia seguinte eles foram soltos, e eles foram direto para a casa de Lídia, onde eles encontraram outros irmãos, e os encorajaram.
Agora você pensa, quem é que foi que apanhou? Quem é que foi humilhado? Quem é que precisava talvez de um conforto e um encorajamento? São estes mesmos que estão encorajando os outros, porque Paulo sabia que Deus estava fazendo uma obra naquele lugar, Deus estava fazendo uma obra naquela cidade, no meio daquele povo, e ele começa então um relacionamento com aquelas pessoas, uma ligação especial. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu com ele, todas as coisas ruins que também aconteceram, Paulo ainda passa por lá várias vezes. Imagine você, eu não sei você, mas eu nunca mais queria pisar num lugar onde todo mundo me viu ali nu, e me açoitaram, me humilharam. Mas Paulo entendia o que estava fazendo. Paulo tinha o amor por aquele povo era muito maior do que o orgulho. De fato, Paulo desenvolve um relacionamento tão afetuoso por essa igreja, que em dado momento ele chega a chamar eles de minha alegria e coroa. Pensa, quando ele pensava sobre eles já tinha alegria, quando ele falava sobre eles, ele já tinha alegria. Essa é uma das cartas mais alegres. Então veja, no momento em que ele escreve para esse povo que eu estou te apresentando, que tem esse comecinho de história, aliás, ele estava na sua segunda viagem missionária, e fundou aí a primeira igreja na Europa, em Filipos, e ele escreve essa carta aprisionado, como o pastor mencionou no culto passado, estava numa prisão, em condições ruins, umidade, frio, e aí mesmo diante de todas essas circunstâncias, ele vai escrever de maneira alegre, como nós vamos ver, com uma alegria contagiante. E sabe o que isso me mostra? Isto prova que a verdadeira alegria, a alegria do Senhor, ela não tem a ver com as circunstâncias ao nosso redor. Ela não tem a ver se está doendo ou não está doendo. Ela não tem a ver se eu tenho em abundância ou não tenho em abundância. Ela não tem a ver se eu estou preso ou se eu estou livre fisicamente. Mas é uma coisa que transcende isso. E nós vamos mergulhar nisso durante toda esta série. Mas hoje nós vamos começar entrando nesse texto, nessa primeira parte do texto, agora sim em Filipenses capítulo 1. Versículo 3 em diante, onde ele está falando da alegria relacional, está até demonstrando ela. Olha como ele escreve para esse povo, vê se não é um relacionamento especial. Ele diz assim: agradeço a Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. É como se eles estivessem juntos, sabe? Está levando, parece que esse povo junto, porque esse povo está apoiando o ministério. É como, de repente, eu fico imaginando o pessoal lá que nós ajudamos, como igreja, né, o campo missionário lá na Mongólia, o pessoal está lá ajudando, levando o carvão lá para as famílias, levando uma Bíblia para aquelas famílias lá, e de certa forma, aqueles que ajudaram estão indo junto, porque estavam ali empenhados, exerceram amor, e Paulo está envolvendo eles nessa obra, nessa graça. Ele continua no versículo 8, Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, até daqueles lá talvez que não eram os mais amados, né, os mais difíceis, irmãozinho querido, amado, que exige um pouquinho mais de paciência que o normal. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados, é claro que Deus, o Todo-Poderoso, estava fortalecendo Paulo naquelas circunstâncias, mas existe também uma outra fonte aqui de fortalecimento que emana dos relacionamentos que Paulo desenvolveu durante o ministério dele. Essa é a alegria relacional. Não sei se você parou para pensar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa para reabastecer minhas energias. Eu gosto de ficar, às vezes, sozinho. Eu estou com todo mundo, gosto de estar com todo mundo, mas a minha energia ela vai descendo. Minha bateria vai acabando, eu preciso ir para o meu quartinho. Tem gente que precisa estar com os outros para reabastecer, né? Eu preciso. Mas
Não sei se você percebe que tem uma bateria aqui espiritual, que ela só vai ser carregada com as pessoas. Esses relacionamentos. Nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos, seguirmos Jesus sozinho no nosso quarto. Também lá, mas também como corpo, também como igreja, também como família. E Paulo, então, ele começa a ensinar a construir a alegria. Essa é a primeira coisa que você e eu precisamos entender. Que a alegria, ela precisa ser construída. Tem aquele filme famoso aí, de uma história até real, que fala A Procura da Felicidade, e ele fala que a alegria está na procura, não está de fato em encontrar aquilo que você tanto queria, mas no processo de correr atrás, procura da felicidade. Mas o que Paulo está dizendo aqui, é que nós devemos construir ela, nós devemos aos poucos construindo, e nos relacionamentos começa essa construção. Ele está demonstrando o próprio afeto por aquele povo. Ele não começa falando de dinheiro para ser alegre. Ele não começa falando de, olha, como separar tempo para você mesmo, para você ser feliz ou alegre. Não está falando de prazer ou sucesso, que é onde muitas pessoas estão buscando alegria. E esses são os lugares errados para buscar alegria. A verdadeira alegria não tem relação com as circunstâncias em que estamos vivendo, mas ela começa nos relacionamentos. É uma construção. Eu gostaria que cada um de nós começasse a olhar para os relacionamentos da sua vida de uma maneira diferente. Como se fosse talvez uma escada para você chegar num lugar mais alto, e você precisa restaurar alguns relacionamentos com algumas pessoas na minha vida, na tua vida, para que você possa chegar a lugares mais altos onde Deus quer te levar mais longe, e Ele precisa, ou Ele escolheu muitas vezes fazer isso através de pessoas. Quando a Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, é porque nós iríamos encontrar em relacionamentos essas dificuldades, essas coisas ásperas muitas vezes nos relacionamentos, mas é isso que faz a gente ficar polidinho, trabalhado. Nós não podemos fugir desse processo. É impossível viver uma alegria estável enquanto nossos relacionamentos estão doentes. Pense nisso. Se você está com os relacionamentos doentes, você vive em crise, e você pode até estar espiritualizando certas coisas. Porque o inimigo está me atacando, porque eu estou sofrendo um ataque espiritual, quando na verdade o que está acontecendo é que tem certas bênçãos que não estão alcançando você, tem muitas vezes ponto cego que está atuando em você, e muitas vezes o próprio Deus está permitindo para que você veja e se quebrante, e deixe Deus trabalhar. Deixe Deus curar os relacionamentos na tua vida, seja com quem for, família e família da fé. Especialmente os da família e família da fé. Então, nos vários ingredientes, nós vamos ver durante essa série, nós começamos com o seguinte: para viver a alegria verdadeira, eu preciso ser grato pelas pessoas da minha vida. Nós podemos ler isso juntos? Para viver a alegria verdadeira, eu preciso ser grato pelas pessoas da minha vida. Nós lemos ali no começo, eu li há pouco para você, no versículo 3, Paulo fala assim: toda vez que eu me lembro de vocês, eu dou graças. Sabe, pensa em alguém que você fala: graças a Deus essa pessoa está na minha vida, graças a Deus essa igreja está na minha vida. E ele continua no versículo 5 dizendo assim: agradeço pela cooperação que vocês têm dado. Como vocês têm ajudado? Eles também ajudavam financeiramente, alguns estavam com ele dividindo a trincheira, trabalhando na obra. Paulo, ele escolhe começar falando na sua carta sobre gratidão. Quando você foca nas coisas que você tem, e você é grato por isso, você começa a virar uma chave da negatividade para as coisas boas. Nós precisamos fazer isso. A gratidão, ela é um antídoto para a maior parte dos venenos da alma, os venenos do coração. A gente ser grato. Sabe, amados, eu aprendi que quando nós não reconhecemos o valor de algo, nós acabamos no final das contas perdendo isso. Quando nós não reconhecemos, nós perdemos. Não espere perder de repente alguém na tua vida, essa pessoa sair da tua vida, você não sabe por motivo, se ela, de repente Deus a leve, de repente ela vai mudar de cidade, e você não aproveitou aquele momento, aquela fase, aquele instrumento que Deus colocou no meio do teu caminho para te forjar, para melhorar a tua vida, para te levar para mais longe. E aí depois que perde, aí fica: puxa, aquele pastor que eu tinha lá, aquele era bom, aquele líder, puxa, na época eu não reconhecia, e é tarde demais. Reconheça agora as pessoas que Deus colocou no teu caminho, seja agradecido por elas, amém? Por isso a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amados, deem graças só quando o Brasil ganhar?
Não. Só quando eu for promovido e estiver ganhando muito bem? Não. Em todas as circunstâncias nós precisamos ser agradecidos. Muitas vezes as pessoas começam a olhar só para o problema, não veem que tem, só olha para a vida do outro, mas o outro tem isso, eu não tenho, eu gostaria de ter, eu não tenho, vai ficando insatisfeito com a sua vida, vai roubando a sua alegria, vai ficando triste com a circunstância que é muito melhor do que a de outras pessoas. Eu vivo lembrando meus filhos, olha, você tem um teto para você dormir, você tem um travesseirinho para você abraçar, são coisas pequenas, simples. Eu também queria ter um monte de coisas, mas eu sou grato por cada uma das coisas que eu tenho. Eu sou feliz com cada uma daquelas. Se Deus me permitir ter outras, amém. Se não for o caso ainda, eu já sou feliz. Já aprendi, já sou agradecido por essas coisas que Deus me permitiu ter. Quantas pessoas não têm isso que eu tenho? Paulo não começa a falar das falhas da igreja, mas das evidências da graça de Deus nessa igreja. Apesar das más experiências de Paulo em Filipos, sua memória dominante não é a dor. Não é aquela humilhação que ele passou, não são, puxa, olha como me açoitaram e me humilharam. A emoção ou a memória dominante dele ali é o relacionamento que ele cultivou com aquelas pessoas. Quando a gratidão ela é substituída, amado, pela crítica, quando a gratidão é substituída pela memória seletiva daquilo que nos machucou, aí os nossos relacionamentos começam a adoecer. Aí nós começamos a perder esses relacionamentos. E o meu desafio, nosso desafio para cada um de vocês é: escolha lembrar das coisas boas sobre as pessoas da sua vida. Escolha lembrar das coisas boas. Lembre do tempo bom. Sabe, os casamentos eles esfriam quando o casal ele esquece das coisas boas. Ele esquece porque um escolheu o outro. Eu tenho esse hábito, eu e minha esposa, nós vivemos lembrando, né, do nosso relacionamento, de como é que foi o começo. Eu vi ela a primeira vez quando ela tinha 11 anos, depois fui ver ela de novo, né, com 14 anos e tudo mais, e nós começamos um relacionamento ainda novos e tal. Gente, parece se eu contar, quando a gente só conta a parte boa, né? Mas tiveram caminhos ruins, tiveram dificuldades, mas a gente escolheu as coisas boas. E é como se as coisas ruins nunca tivessem acontecido. Porque é isso que a gratidão faz, é isso que o perdão faz. Vamos avançando nisso, porque nós escolhemos lembrar das coisas boas. Nós não podemos apagar as circunstâncias que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram, mas nós podemos escolher perdoar. E quando nós perdoamos, nós não levamos mais em conta o mal que nós sofremos. Nós apagamos. É como se você tivesse uma balança e você tirasse aquilo ali não pesa mais, aquilo não faz diferença nenhuma. Aconteceu, eu não posso apagar na minha memória, mas eu escolhi perdoar, eu escolhi viver feliz. A Bíblia fala, 1 Coríntios 13:5, que o verdadeiro amor não guarda rancor. Sabe, você quer verdadeira alegria? Não guarde rancor de ninguém. Não guarde ressentimento de ninguém. Famílias se desgastam quando tudo vira cobrança e nada vira gratidão. Então, falando de mim, né? Eu sou muito agradecido, gente. Eu nem sei se eu seria convertido a Jesus se meus pais não tivessem entregue a vida deles. Eu não sei, não vou saber nunca, né? Mas eles entregaram a vida deles primeiro. Então eu sou muito agradecido pelos meus pais. Meu pai é um cara sanguíneo, né? Um evangelista. A minha mãe é uma pessoa fleumática e eu sou um colérico. Entre filho do meio de 5 irmãos, né? É o problemático ali que deu mais problema, mais dor de cabeça. E, gente, como eu aprendi a olhar para o meu pai e ver aquelas qualidades que ele tem, que eu não tenho. Até algumas delas eu consegui assimilar para mim, coisas que não nasceram comigo, mas nasceram com ele. Eu consegui ver, o meu pai faz assim, meu pai fazia desse jeito. Eu sempre penso muito nisso na minha mãe, né? Eu já citei aqui quantas vezes eu entrei num quarto, ela orando de joelhos, e a gente saía de fininho para não interromper, e tantas outras coisas. Se fosse falar só deles aqui, dava o culto inteiro. Sou muito agradecido por cada um dos meus irmãos, né, os 5, cada um de nós somos diferentes, nós não pensamos igual em tudo, mas nós decidimos andar juntos. Eu decido escolher as coisas boas sobre eles. Nós já brigamos, nós já se batemos, já fizemos muita coisa, né? Mas nós nos amamos. Da mesma maneira tem que ser com os irmãos da fé. Eu sou muito grato pela minha esposa, né? Deus colocou uma pessoa com uma unção especial para me tolerar, me suportar, né, amor? E eu falo assim, o pessoal fica imaginando, eles nem, acho que a maioria das pessoas não sabe quem nós somos mesmo, né, amor?
ela sabe, ela estava lá em muitos dos problemas, muitas das dificuldades, e dividiu essas dificuldades comigo. Então, sou muito grato por você, amor. Sou grato pelos meus filhos, minhas filhas. Né? Eu falei filhos, né? O Caléu, o meu filho mais velho, a Zoe, e a Agnes está lá na escolinha. Sou muito grato por vocês. Vocês são uma coisa que completa a minha vida, cada um com o temperamento de vocês. Sou muito orgulhoso de você, filho. Você me alegra muito. Que Deus derrame sobre você. Eu sou agradecido de ter um filho homem como você, com a tua característica. Não tente ser quem eu espero que você seja, tente ser quem Deus fez você para ser. Mesma coisa você, filho, que está aqui, em nome de Jesus. Brilhe a luz que Deus colocou em você. Faça da tua vida uma canção para Jesus, sempre, em nome de Jesus. Não vou falar para minha pequena que ela não está aqui, está na escolinha. Mas enfim, seja grato. Eu estou te demonstrando aqui, não é para aparecer nada, eu realmente queria essa oportunidade também de dizer algumas coisas para eles, ainda que rapidamente. Mas faça isso com a tua família. Reconheça, agradeça por cada um deles. Lembre das coisas boas. Até mesmo na igreja, amados, as igrejas perdem a alegria quando se tornam ambientes só de avaliação, só de avaliação. E novamente aqui um parênteses, não quer dizer que na igreja pode ser feitas as coisas de qualquer maneira. Tem um versículo que diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor de maneira desleixada. Nós precisamos fazer de maneira diligente, é necessário. Só que quando o ambiente é só cobrança, porque tem que ser assim, 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 fica um ambiente difícil, fica um ambiente ruim, não há gratidão ali, então a alegria vai embora em um e vai embora no outro. Percebe? Aquilo que não é reconhecido, nós perdemos. Isso pode acontecer no ministério também. Esse é o primeiro ingrediente para a fórmula da alegria verdadeira, gratidão pelas pessoas que Deus colocou na minha vida. Mas, receita nenhuma é feita de um ingrediente só, que eu saiba, né? Talvez tenha uma exceção ou outra, mas não é o caso da alegria. Segundo aí, para viver a alegria verdadeira, eu preciso orar com alegria pelas pessoas da minha vida. Paulo fala no versículo 4 que nós lemos, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Ele não apenas ora, né? Ele não apenas coloca aquele irmãozinho assim, ó, Deus, né? Entrega o corpo aí para Satanás, né, desde que a alma seja salva. Deus, dá um jeito nesse sujeito que eu não suporto mais, né, entrego para você, Senhor, porque eu não consigo mais. Não é assim que Paulo ora por eles. Paulo ora com alegria pelas pessoas da sua vida. Ele está fazendo isso, né? Em outro momento ele vai começar a orar ali no final do versículo por coisas específicas, né? Pelo amor, que o amor cresça no coração deles. Ele está orando pelo bem deles, ele está intercedendo por eles. É isso que é você interceder, você está orando em favor de alguém, para que aquela pessoa melhore, para que aquela pessoa seja abençoada. Sabe, os relacionamentos mudam quando nós paramos de reclamar das pessoas e começamos a orar por elas. Quando nós fazemos isso, elas saem um pouco dos nossos nervos, né? E elas começam a ir para o nosso coração. Sabe, eu e você não conseguimos mudar ninguém. Aceite que é mais fácil. Se você tentar mudar alguém, você vai experimentar o que se chama frustração. Frustração é você tentar mudar uma coisa que você não pode. Deus pode, se a pessoa se deixar trabalhar, Deus pode. Então o que você pode fazer por ela? Você pode amá-la, você pode ser grato por ela, você pode orar por ela. Faça muito isso. Ore por essa pessoa, para que ela seja transformada. Se você ora para essa pessoa, ela tem a chance de deixar Deus trabalhar na vida dela e ser transformada. Minha mãe sempre repete uma frase para mim, ou pelo menos algumas vezes, e ficou gravado para mim, que quando você aceita a pessoa do jeito que ela é hoje, ela se torna livre para ela ser transformada. Porque senão ela fica tentando te agradar, tentando ser do jeito que você espera que ela seja. Ela não está se sentindo aceita ali e fica tentando, por mais que ela goste de você e tente, ela também vai se frustrar, porque Deus não fez ela como você. Deus não fez ela igual a você. Eu preciso aceitar ela. É daquele jeito. É como se eu tenho 3 filhos, é como se eu tentasse tratar a minha segunda filha como eu tratava o meu filho mais velho. Eles têm temperamentos diferentes. Não dava certo. Eu descobri a duras custas que não dava certo. O Caléu era facinho quando era criancinha. Já a Zoe me dava um trabalho. Ela escolhia a vara às vezes. Eu falava, quer comer ou quer a vara? Vamos com a vara. Então vamos para a vara. Era difícil, tem umas coisas ali que eu acho que ela nem lembra, né? Eu falei para ela, você lembra, filha? Ela não lembro, graças a Deus você não lembra, né? Mas até meu coração era mais difícil ali, até eu entender, gente. Agora você imagina na igreja que as pessoas são um monte, que são pessoas diferentes. Está lá no Hub, são pessoas diferentes. Deus vai enviar e está enviando mais pessoas para os grupos pequenos, nas casas. Se você não sabe, acontece nas quintas-feiras. Vá lá, você vai ser abençoado, vai ser lixado. Vai ser um bom lugar para você. Nas quartas-feiras, desculpa. Quartas-feiras, a maior parte deles nas quartas-feiras, né? Então, você tem essa oportunidade quando está entre pessoas.
A oração não é só um dever nosso como cristão, um dever espiritual, ela também é uma cura relacional. Se você começar a olhar a oração assim, e falar, toda vez que você tiver um ressentimento, alguma coisa te magoar, vá para o teu quarto e ore por essa pessoa. Vá para o teu quarto e ore por essa circunstância. Entregue todo esse sentimento a Deus em oração e receba de Deus toda a verdade a respeito daquela situação, em nome de Jesus. Quando você leva uma pessoa diante de Deus, ela sai um pouco então dos seus nervos e entra um pouco mais no seu coração. E nós vamos poder aí então cumprir aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Jesus falou, que é um dos dois grandes, né, mandamentos, né, o segundo grande mandamento, também grande mandamento, né, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja a importância de você restaurar os relacionamentos, querido. Jesus falou assim, eu vou resumir a lei e os profetas, né, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós não estaremos cumprindo amar o próximo, que é esse mandamento tão importante, enquanto nós deixarmos alguma coisa ficar entre nós e os nossos irmãos, entre nós, a nossa família, entre nós e os relacionamentos que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho. É praticamente um chamado, um dever nosso, de pessoas maduras, de tomarmos a iniciativa de resolvermos o que quer que precise ser resolvido, com a graça e sabedoria de Deus e com amor no coração. Vai dar certo, o amor não falha. Vai ser restaurado em nome de Jesus, amém? A oração positiva é maior e mais poderosa que o pensamento positivo. Então, em vez de ficar só vendo, tentando se esforçar para ver a pessoa, né, mudada, dobre o joelho e em oração, né, ore positivamente sobre ela. Em vez de carregar essas pessoas nas costas como um peso opressor, leve elas à presença de Deus quando você orar. Ore com alegria, em nome de Jesus. Esse é o segundo ingrediente da verdadeira alegria, orar com alegria pelas pessoas da sua vida. Terceiro, para viver a alegria verdadeira, eu preciso esperar o melhor das pessoas. É ter esperança que tem jeito. Sabe, não é aquele, esse aqui já tentei de todas as maneiras. Faz 20 anos que eu estou tentando, não mudou nada e acabou. Não é assim que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos, aqui no versículo 6, ele diz assim, estou convencido, tenho certeza, de que aquele que começou a boa obra em vocês, é fiel para completá-la. Você crê que Deus começou uma obra na vida dessas pessoas? Se ainda não começou, começa a orar para começar. Mas aquele que começou é fiel para completá-la. Paulo está falando para nós acreditarmos nisso. Pessoas florescem quando alguém acredita nelas. Nós tendemos a viver à altura das expectativas das vozes mais importantes da nossa vida, sabe? Às vezes a gente não sabe o peso que as nossas palavras estão tendo sobre outras pessoas. Conheci algumas pessoas que são líderes natos e não perceberam. E é só ver quanto as outras pessoas dão ouvidos para o que elas falam. Então ela tem a oportunidade, você tem a oportunidade, você não sabe quem está ali ao teu redor. Você tem a oportunidade de ser uma boa influência, de ser aquela pessoa que vai afirmar a alguém, vai afirmar alguém que está escutando você. Vai dizer assim, eu acredito em você. Eu sei que você pode, não porque você sozinho é capaz, mas porque eu acredito em quem está em você. E aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você, ele fortalece você e ele não tem limites em força. Ele é o Todo-Poderoso, eterno, infinito e imutável. E ele está em você, eu acredito em você. Que você possa ser a pessoa que fale estas palavras a outras pessoas. Tenha esperança que essas pessoas vão ser transformadas, mesmo que elas riam de você na hora que você falar disso. Creia, nós fizemos isso na nossa casa, na nossa família, desde pequenos nós orávamos pelos nossos primos, o primo tal, a prima tal, o tio tal, foram anos e anos orando de coração para aqueles que nós amamos, e Deus foi transformando a vida de cada um deles, mais do que isso, abençoando outras vidas através da vida deles. Veja o que Jesus fez com Pedro. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, e aí, puxa, de repente alguém fez isso com você, alguém te abandonou na hora H. Aí o que você faz? Você conta com ela de novo? Não, você está arriscado, está numa lista negra aqui, você me abandonou na hora que eu mais precisei. Mas o que Jesus faz? Jesus chega para Pedro e confia para Pedro, mesmo depois disso, aquilo que Jesus mais amava, a coisa mais valiosa para ele, as suas ovelhas. Ele fala assim, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. É isso que Jesus faz. Jesus acredita na transformação de Pedro. Ele diz assim, Pedro, quando você se converter, Pedro, você vai dar bom. Você vai dar bom.
Você vai fazer, vai amar, vai cuidar das minhas ovelhas. É assim que nós precisamos olhar para as pessoas. Eu gosto de imaginar uma cachoeira assim, né? Essa cachoeira, eu aqui de um lado da cachoeira, a cachoeira na minha frente. Quando olho para as pessoas que têm dificuldade, né, de olhar de uma maneira especial, vamos dizer assim, eu lembro dessa cachoeira, mas essa cachoeira não é água, é o sangue de Jesus. Então eu preciso olhar com os olhos de Jesus para a pessoa e ver ela transformada. Quando Jesus olha para Pedro, ele chama ele de Pedro, sobre esta rocha eu vou construir a minha igreja. Jesus está vendo com este olhar. Pedro ali não tinha sinais de ser esta pessoa que ele se tornaria, não tinha provado isso, não tinha a ver, mas Jesus creu, Jesus confiou, e ele está pedindo que eu e você façamos o mesmo com os relacionamentos da nossa vida. Dá mais uma chance, continua orando, acredita que sim, tem jeito. São pessoas, especialmente, novamente, se for da tua família de sangue e da tua família da fé. Paulo traz à tona o melhor das pessoas, porque ele faz 3 coisas. Ele acredita nelas, ele enxerga o potencial delas futuro, e ele é paciente com o processo. Quem exige perfeição das pessoas nunca desfrutará relacionamentos saudáveis. Deus não ama você apenas na versão final, naquela, né, versão aperfeiçoada, mais parecida com Jesus. Deus nos amou quando nós ainda éramos indiferentes a Ele. Portanto, celebre o quanto as pessoas já cresceram até aqui, em vez de julgá-los por o quanto ainda falta melhorar. A gente tem esse problema, né? A gente foi ensinado desde criança a achar os 7 erros. A gente olha para uma imagem e fala, a gente foi ensinado a achar o erro, em vez de procurar quais são as coisas bonitas que tem aqui, quais são as coisas especiais que tem aqui. É isso que nós temos que aprender. Por isso que quando você vai fazer uma lista de coisas, me fale 5 coisas boas da pessoa e 5 coisas más. As más vêm assim, pá, mas as boas, que dificuldade que a gente tem. Nós precisamos melhorar a maneira como nós vemos, olhar como Jesus vê, celebrar aquilo que as pessoas já cresceram. Pais, você que é pai, mãe, precisam fazer isso com os filhos. Está cobrando muito? Tem que mudar. Essa é uma coisa que eu preciso trabalhar, né? Eu costumo ser mais rígido com eles, eles estão crescendo, eu preciso virar uma chave com eles e acreditar e confiar. Líderes precisam fazer isso com os seus voluntários, acreditar, esperar o melhor. Cônjuges precisam fazer isso um com o outro, precisa dar uma chance, precisa acreditar que ele pode, que ela pode ser transformada. A igreja precisa aprender a enxergar o processo e não apenas o desempenho. A pessoa, ela não chegou lá, mas ela está caminhando, ela deu um passo, ela está indo em direção. Então vamos ver, já é para ela, para aquele tempo na caminhada. O que eu descobri na caminhada, sabe o que é? É que às vezes a pessoa, não é o tempo de igreja que determina a maturidade dela, é o quanto ela se entrega nesse processo. Só que alguns, eles são muito segurados, então leva 2 anos para eles ter um ano espiritual crescido. Leva 3 anos às vezes, mas os outros se entregam completamente. Mas vamos respeitar, a pessoa está ali no processo dela, devagarinho ela está dando os passinhos dela. Então vamos celebrar esses passos. Esse é o 3º ingrediente. Espere o melhor das pessoas. E último, para viver a alegria verdadeira, eu preciso amar as pessoas da minha vida como Jesus ama. Paulo fala assim no versículo 7 e 8, trago vocês no coração, tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Quero já chamar a equipe de louvor, por gentileza. Paulo, ele não está falando de um amor superficial. Paulo não está falando de um amor institucional ou apenas funcional. Ele fala de afeição profunda. Fala de coração, de vínculo com Cristo. Tem uma canção antiga que fala assim, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. É isso que nós precisamos. Nós precisamos desse coração que ama, um amor que se sacrifica, um amor que tem profunda afeição pelos outros, por aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Sabe, eu dizia de manhã, eu e o pastor Valcimir, a gente saía muita faísca quando a gente jogava bola, muitos anos atrás, mas nós dois precisamos ser trabalhados como tem que ser. E aí um dia eu fui num retiro de homens e ele deu um testemunho dele, foi uma benção. E eu mudei, naquele dia, eu abri meu coração e mudei a maneira que eu olhava para ele.
Cresceu um amor assim, que eu falava de manhã, que eu acho que ele ainda não percebeu, eu também não consegui expressar, tão grande pela vida dele, porque não mudou nada nele, naquela circunstância. Eu fui transformado ao olhar para ele, a maneira como eu olhava, e com certeza isso ajudou. Depois eu mandei uma carta para ele, nós nos reconciliamos, nós conseguimos jogar para a glória de Jesus. Fiquei 3 anos, numa fase mais difícil que eu tive de saúde na minha vida, fiquei jogando 3 anos, todo sábado, e nenhuma vez eu e ele tivemos problema. Eu vou dizer para você, estou falando isso para dizer para você, é possível. Deus pode restaurar, e hoje você sabe que o pastor Valsemir é uma bênção. Sabe, muitos conflitos persistem porque nós reagimos às pessoas com a cabeça, mas não com o coração. Nós estamos sendo chamados a isso. Se as pessoas estão no seu coração, se elas não estão no seu coração, elas vão parar nos seus nervos. Vou repetir, se as pessoas não estão no seu coração, elas vão parar nos seus nervos. E o convite hoje é para você levar elas para o seu coração. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.